Graça e paz a todos. Amados, vamos falar um pouco de oração, intimidade com o Senhor. Tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus. E tudo que a gente desligar aqui na terra será desligado no céu. Isso se refere à comunhão. A comunhão com o Pai. E aí eu te pergunto, Deus ouve todas as orações? Atende a todas as orações? Bom, de certa forma sim. Eu vou explicar por que de certa forma sim. Quando a gente ora a Deus, como que nós temos que estar diante de Deus? Se nós somos praticantes do pecado. É uma oração de arrependimento. Então, quando você ora arrependido dos seus pecados, se humilhando diante do Senhor, Ele ouve e atende essas orações, porque é uma oração de arrependimento. Você está arrependido dos seus pecados, está buscando a comunhão com o Pai. Então Ele vai te atender. Mas se você é um praticante do pecado, aí você faz aquelas rezinhas, ora, aí amanhã está lá praticando o mesmo pecado, Deus não ouve essas orações. Tanto que no livro de João, capítulo 9, versículo 31, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, que faz a sua vontade, a esse ouve. Porque Deus, meus amados, Ele não compactua com o pecado. Jesus Cristo, quando estava na cruz, sendo crucificado, o que Ele falou? Pai, por que me desamparaste? É unicamente porque Ele estava pagando pelos pecados do mundo. Do mundo, não minto, daqueles que o Senhor deu a Jesus. Então, estava pagando pelos eleitos, os pecados dos eleitos. Então Jesus estava sofrendo pelo pecado das pessoas. Ele não pecou, mas Ele pagou pelos nossos pecados. Então, ali nessa hora, Deus abandonou Jesus. Abandono mesmo. Por isso que Jesus falou, por que me desamparaste? Então, meus amados, Deus não ouve realmente a pecadores. Ah, mas todos nós somos pecadores. Sim, mas aqueles que têm o Espírito de Deus não são praticantes do pecado. E quando pecam, o Espírito de Deus incomoda. Vem arrependimento. Não peca deliberadamente. Tá? Então, vocês podem ver aqui como vocês estão orando. Para o cônjuge, para os filhos, seja pelo que for. O que se passa? Vamos ver. Vamos lá para o livro de Daniel, capítulo 10, versículo do 10 ao 14. Diz o seguinte: em seguida, a mão de alguém tocou em mim. Ele pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Daniel falando. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Deus enviou o anjo a Daniel. Tá? Fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. Então, Deus enviou o anjo a Daniel. Versículo 12. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia, em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, Daniel, e eu vim em respostas a ela, Daniel. Vocês entenderam, meus amados? Desde o primeiro dia que vocês buscaram entendimento de Deus. Como é que vocês buscam entendimento de Deus? Lendo essa doutrina, estudando, querendo saber como Deus age. Se Deus age, Deus sempre agiu da mesma forma ontem, hoje e sempre. Vocês vão querer descobrir o que desagrada a Deus, como vocês têm que proceder diante do Senhor. Vocês começam a se humilhar. É o que está falando aqui o anjo para Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu
Vim em respostas a ela. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Olha o inimigo resistindo. 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali como os reis da Pérsia. Amados, quando a gente fala em que a batalha, não é como se for pensar, será que o Senhor vai ganhar? O Senhor sempre vence, porque esses anjos que caíram, Satanás e o diabo, esses anjos caídos são só servos do Senhor. Lembra do livro de Jó, onde Deus falou para um desses anjos, Satanás: vê meu servo Jó, temente a Deus. Aí Satanás falou o que com ele? Foi Deus que tocou Satanás para poder despertar o servo dele Jó. Mas ele é assim porque você coloca um grande muro entre eu e Jó. Me permita tocar nele. Deus permitiu. Então, Satanás, ele só toca naquilo que Deus permite. Essa batalha até ele tem, mas Deus colocou o quê? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali como os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Amados, no livro de Hebreu, está escrito assim, Hebreu capítulo 1, versículo 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Anjos que Deus enviou a Daniel. Então, meus amados, isso tudo aí são promessas de Deus. Quando vocês começam a estudar a sã doutrina, vocês começam a enxergar como Deus age. E Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Aí eu lhe pergunto a vocês, a quem vocês estão temendo? As coisas que vocês estão vendo aqui no mundo, que quando a gente abre os olhos e vê as coisas aqui desse mundo, a gente só tem decepção. Como a gente dizendo que não ama mais. Filhos que a gente fala da palavra do Senhor, parece que entra por aqui, sai por aqui. Mas quando vocês estão nos caminhos do Senhor, estão praticando a justiça do Senhor, estão amando andar nesse caminho, estudando a sã doutrina e se humilhando diante do Senhor, a vitória é certa. Porque vocês estão fazendo aquilo de acordo com a vontade de Deus. Pois é Deus quem coloca em vocês tanto o querer e o realizar, de acordo com a vontade de Deus. Tá fácil de entender isso, não tá não, meus amados? Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.